Olá, turma. Bem-vindos ao nosso vídeo 4 da aula 3 da nossa disciplina de reatores químicos heterogêneos. Lembrando que nós estamos na unidade 2, que trata do comportamento de sistemas reacionais fluido-fluido não catalítico. Neste vídeo, falaremos sobre o cálculo de reatores para sistemas com absorção com reação química. A absorção com reação química rápida, casos A, B e C, ocorre em dispositivos em forma de torres, de recheio, de pratos ou de chuva, que nós podemos chamar de spray ou chuveiro. E a equação geral do cálculo da altura pode ser feita através do que falaremos agora. Temos aqui um esquema de uma torre recheada. G, velocidade máxima molar de inerte na fase gasosa. L, velocidade máxima molar de inerte na fase líquida. E I é o nosso componente inerte. Cb, concentração de B. YA, fração molar de A. Pt, pressão total de A. Pressão total, na verdade, na corrente gasosa. Pressão parcial de A na corrente gasosa, que é dada através da fração molar de A. Podemos associar a pressão parcial de A com a pressão total do fluxo gasoso. Relações molares. Okay? YA maiúsculo, né? Mol de A por mol de inerte no gás, ou seja, quanto de A tem no fluxo gasoso inerte. XA, quanto de A tem no fluxo líquido inerte. XB, quanto tem de B no fluxo líquido de inerte. Ok? A reação na fase líquida ocorre conforme a reação dada. Em qualquer seção da torre, tem-se os moles de A que se transformam é igual aos moles de B que se transformam multiplicado pelo inverso do coeficiente estequiométrico de B. Então, o número de mols de A e de B no topo, que é o ponto 1, são dados pelas relações em destaque. E o número de mols de A e B em uma seção qualquer, abaixo do topo, é dado pelas relações em destaque. Assim, fazendo o balanço de massa entre o ponto 1 da torre e qualquer seção, tem-se a equação 2.14. Se somente A é absorvido e B não é volátil, Y grande A é igual à pressão parcial de A sobre a pressão total de inerte. E tem-se a igualdade em destaque. E XB é dado pela relação em destaque. Substituindo esses dois parâmetros na equação 2.14 e fazendo-se a devida redução matemática, chega-se na equação 2.15. Para casos de soluções líquidas diluídas e de correntes gasosas também diluídas, a concentração de inerte é aproximadamente igual à concentração total e a diferença de pressão é praticamente igual à pressão total. Substituindo-se esses parâmetros dentro da equação 2.15, chega-se à equação 2.16, que permite calcular a concentração de B em qualquer ponto
né, em qualquer altura, em qualquer plano do interior da torre. E essa segunda equação permite calcular a perda de carga também em qualquer plano no interior da torre. Para determinar uma expressão matemática que permita calcular a altura da torre, faz-se um balanço de massa para a substância que se absorve A em um elemento diferencial de volume da torre. Então, tem-se o elemento diferencial de volume da torre. Esse elemento é dado como dz, ok? Fluxo gasoso, que tem uma determinada composição de A. Fluxo gasoso entrando no elemento diferencial, ok? E tem-se uma quantidade de reagente A que sai da fase gasosa e vai para a fase líquida. Então, neste elemento diferencial faz um balanço de massa. Então, moles de A que entram no elemento diferencial igual moles de A que saem do elemento diferencial mais moles de A que são transportados da fase gasosa para a fase líquida. Fazendo-se um rearranjo matemático, substituindo-se as integrais, substituindo-se, os limites de integração, chega-se à equação destacada, que é a equação para calcular a altura da torre em função das relações molares. Para expressar a equação da altura em função de pressões, faz-se a seguinte dedução matemática em destaque, chega-se à equação 2.17. Logo, para soluções diluídas, que a equação 2.17 é válida, tem-se que A é a área interfacial por unidade de volume do aparato, que é este Azinho em destaque, e sabendo que JA depende do caso A1, A2 ou A3. Então, podemos utilizar a altura da torre para calcular a altura da torre quando tivermos os casos A1, A2 ou A3. Na equação 2.17, tem-se a tabela 2.2, que nos permite substituir o valor de JA pelas equações A.1, A.2 e A3. Vamos fazer o exemplo 1. No exemplo 1, tem-se um composto A, encontra-se como impureza em uma corrente gasosa e, para eliminá-lo, se usa uma torre de absorção com reação química e essa torre é uma torre com recheio. A pressão total da torre é a pressão atmosférica e, além disso, um reagente químico é adicionado à fase líquida para aumentar a eficiência do processo. Assim, o problema pede para determinar se é justificável o uso desse reagente químico na fase líquida e 2. Determinar qual é a capa que controla o processo na torre toda quando fornece-se uma concentração de reagente líquido B com uma concentração de 4 kmol por metro cúbico. O problema fornece os dados em destaque com a mão. E a primeira pergunta é se é justificável o uso do reagente químico na fase líquida. Então, para definirmos se isso é realmente justificável, fazemos os cálculos das resistências nas duas fases. Resistência na fase gasosa, resistência na fase líquida. Tem-se que, efetivamente, a resistência na fase líquida é bem
maior do que a resistência na fase gasosa, uma ordem de quase 10.000 vezes maior. Portanto, se a resistência na capa líquida é 9.898 vezes maior que a resistência na capa gasosa, isso quer dizer que a adição de reagente à fase líquida provoca a diminuição da resistência do transporte de massa na fase líquida, dando melhores resultados para a reação. Então, a resistência na fase líquida é muito maior que a resistência na fase gasosa. É um indicativo de que o gás ele tem, né, baixa solubilidade no líquido. Essa baixa solubilidade é dado pelo cálculo que foi feito aqui nessa primeira parte do problema. E, portanto, é bem justificado o uso de uma substância para melhorar os resultados da reação. Ponto 2, né, letra B no caso do exemplo 1, pede-se para determinar qual é a capa que controla o processo global na torre toda. Se nós temos uma concentração de 4 kmol por metro cúbico de B no topo da torre. Para determinar a etapa que controla a velocidade global do processo reacional, é preciso fazer duas análises. Uma no topo da torre e a outra no fundo da torre, como explica-se a seguir. Então, a condição necessária geral tem que ser estudada e vamos utilizá-la para fazer a nossa análise de que quem está controlando a torre toda. Análise de torre. Temos que, para aplicarmos essa condição no fundo da torre, precisamos calcular CB2, PA2 e PA1 foram dados, CB1 foi dado e todos os demais parâmetros foram dados. Então, precisa-se calcular CB2. Faz o cálculo de CB2, dá aproximadamente 1,513 kmol por metro cúbico. Substitui-se o valor na condição necessária e faz o cálculo dos parâmetros da condição necessária. E observa-se que, no fundo da torre, a potência da fase líquida é muito menor do que a potência na fase gasosa. Então, a potência da fase líquida é bem menor que a potência da fase gasosa, portanto, a fase líquida é a que oferece maior resistência ao transporte de massa. Por isso, ela é a etapa que controla no fundo da torre. E a reação se levará a cabo na capa líquida. Nesse caso, no fundo da torre, a reação ocorrerá na capa líquida e a capa líquida, a difusão na capa líquida é a que está controlando o processo no fundo da torre. Faz-se o mesmo cálculo para o topo da torre e tem-se no topo da torre que a potência da fase líquida ela é menor que a potência na fase gasosa. Então, no topo encontramos a mesma situação do fundo. A potência da fase líquida é menor que a potência da fase gasosa, ou seja, a fase líquida oferece maior resistência e controla o transporte de massa no topo da torre. Então, se a fase líquida está controlando a resistência, está controlando o transporte de massa no fundo e no topo da torre, pode-se dizer que finalmente, né, que em toda a torre, quem controla o processo global é a transferência de massa na fase líquida e a reação química ocorrerá na capa líquida. E aqui terminamos nossa aula teórica 3 e na aula 4 continuaremos a tratar dos reatores químicos heterogêneos
para situações em que se tem líquido-líquido. Até lá, pessoal!